Bom, então, eu gostaria de agradecer a todos pelo interesse na reunião, nesse ciclo, né? O propósito desse ciclo é a gente estudar sistematicamente um livro que foi publicado pela OMS no ano passado. E a ideia surgiu de uma conversa com o Dr. Mauro Birch, aqui de Brasília, né? E acabou sendo estimulado por várias pessoas. Então, para quem não me conhece, meu nome é Heinrich, eu tenho a formação em patologia pela Tokyo Medical University, já fui coordenador do Nacional do Núcleo de Patologia da SUBED, sou coordenador atual da Comissão Nacional de Patologia do GDIB, tá? Membro da Sociedade Brasileira de Gastroenterologia. Então, vejo que trabalho com patologia, mas completamente focado aí na gastroenterologia, na endoscopia. O propósito seria abordar esse livro da OMS, né, num período aí de aproximadamente 2 anos. Tá? Nesse primeiro ano, então, nós viríamos os capítulos sobre o tubo digestivo, e no próximo ano, então 2022, sobre fígado, pâncreas, vias biliares. Tá? Nesse primeiro ano, então, eu vou trabalhar com vocês, fazendo essa abordagem do tubo digestivo. Convidei o Dr. Ricardo Oliveira para fazer a apresentação da parte fígado do ano que vem. Tá? Então, esse livro de classificações do trato sistema digestório da OMS, ele é publicado desde 1980, e é mais ou menos a cada 10 anos eles emitem uma nova edição. Então, essa aqui é a foto dos últimos 3 livros, né? Então, 2000, 2010 e agora, arredondando aí, 2020. Bom, então, por que estudar esse livro? Tá? Por que tomar esse livro como uma referência, quase que um livro-texto, para a gente fazer uma avaliação sistemática dele? Então, esse livro, então, ele é publicado, então, novamente pela OMS, através de um conjunto aí de editores altamente gabaritados, expertos no assunto, do mundo inteiro, tá? Participantes aí das Américas, Ásia, Europa. Tá? Eles utilizam esse livro como realmente um veículo para traduzir pesquisa em câncer na prática clínica. Tá? Então, como ele tem essa base fundamentada em pesquisa, estudo, eu acho que seria realmente um ótimo ponto de referência para nós estudarmos, simplesmente sentar e estudar de modo sistemático para que, primeiro, melhore aí nossa prática médica, né? Mas outro ponto importante, tá, seria para uniformizarmos o nosso vocabulário, tanto patologista com patologista, patologista com médico assistente. Tá? Uma vez que ocorre a uniformização do vocabulário, outro ponto importante seria, então, a padronização processo diagnóstico. Tá? E esse processo de padronização, processo diagnóstico, é sugerido pelo livro pela abordagem sistemática da classificação dos tumores, envolvendo tanto critérios para codificar a sua localização, as características clínicas da neoplasia, informações sobre biologia, etiologia, patogênese, histopatologia, patologia molecular voltada para o processo diagnóstico, estadiamento, prognóstico e avaliação de fatores preditivos. Bom, então, como proposta a gente abordar de modo sistemático o livro, então o curso ele vai se dar avaliando aí, a ideia seria avaliar um capítulo por mês, novamente no prazo dos próximos 2 anos. Alguns capítulos são mais complexos, mais extensos, então talvez a gente tenha que fracionar esse capítulo aí em mais de um encontro. Tá? Então, nesse primeiro encontro,
capítulo abordado será sobre neoplasias neuroendócrinas. Esse capítulo ele é basicamente conceitual, tá? Então ele é um pouco abstrato aí para endoscopista, para gastroenterologista, ele acaba tendo um foco um pouco maior aí para os oncologistas, tá? Mas o livro do OMS começa com esse livro sobre neoplasias neuroendócrinas porque esse foi um dos tópicos que mais teve alterações, tá, de conhecimento e prática desde da edição anterior, tá? Então, por isso que vai começar com esse capítulo sobre neoplasias neuroendócrinas. Então, por que, além da questão da modificação de conhecimento, né, por que, então, estudar neoplasias neuroendócrinas? Então, a gente tem um conceito aí de neoplasias neuroendócrinas como sendo uma neoplasia rara, mas uma situação interessante é que, olhando esse gráfico aí nas últimas décadas, né, enquanto que a maioria dos tumores, né, do modo geral, das neoplasias malignas, elas se mantiveram mais ou menos num platô de incidência, nesse mesmo período ocorreu um grande aumento da incidência de neoplasias neuroendócrinas, no modo geral, tá? Muito cuidado quando analisar esse gráfico da esquerda, porque são duas escalas distintas, tá? Não quer dizer que as neoplasias neuroendócrinas tenham ultrapassado em incidência as outras neoplasias, tá? A diferença aqui é de uma escala de quase 100 vezes, tá? Então, ficaria muito distante uma da outra, então por isso foi colocado em duas escalas, tá? Mas o ponto é que tem aumentado a incidência dessas neoplasias neuroendócrinas. Muita discussão sobre isso. Será que tem aumentado de fato essa incidência ou aumentou ou tem aumentado o diagnóstico? Muito provavelmente, tá? Por melhora dos métodos aí de exames de imagem, própria endoscopia, tá? Isso tem possibilitado a identificação de novos casos. Tá? Então, por isso que tem aumentado essa incidência na presença do neuroendócrinas. Mas quando a gente olha os sítios, tá? A gente observa aí um aumento importante aí de neoplasias neuroendócrinas do reto, do pâncreas, do cólon. Tá? Aqui em Brasília, a gente tem um volume muito grande de neoplasias do estômago por conta da incidência elevada aí de gastrite autoimune. Outro ponto importante é que não só existe esse aumento da incidência, mas a prevalência também tem aumentado. Tá? Aí a questão desse aumento da prevalência, do porquê da elevada prevalência, como a neoplasia, de um modo geral, tá? Na maior parte dos casos, ele tem um comportamento indolente. Então, esses pacientes têm uma sobrevida muito grande. Então, quando a gente fala em prevalência, é a quantificação de todos aqueles pacientes com a doença naquele dado momento. Então, isso envolve tanto os casos novos, como os casos com diagnóstico antigo, mas que continua vivo. Tá? Então, por isso que tem uma prevalência tão elevada. É diferente, por exemplo, do que acontece com câncer de estômago, câncer de esôfago, onde a mortalidade é muito alta. Né? Então, com a mortalidade muito elevada, isso não tem um acúmulo de pacientes para impactar na prevalência. Bom, então, começando a falar sobre essas neoplasias neuroendócrinas em si, aqui no grupo, com certeza, muita gente ainda pegou essa neoplasia chamada de carcinoide. Então, esse termo carcinoide foi descrito em 1907 pelo patologista alemão Siegfried Obendorfer. Ele descobriu uma lesão no ilho que ele identificou características morfológicas que se pareciam com de um adenocarcinoma, mas ele observou que o comportamento clínico seria mais indolente, que não causaria morte do paciente. Ele supôs que essa neoplasia nunca causaria metástase e que teria um crescimento muito lento. Tá? Então, por conta disso, ele chamou essa lesão de carcinoide. Tá? Do latim, então, que parece com um adenocarcinoma, em forma de um adenocarcinoma. Tá? E esse termo, então, foi criado em 1907 e ele se manteve
em uso aí basicamente até a última classificação publicada, então, que se manteve vigente aí até 2019, né? Então, é muito tempo de uso desse termo carcinoide. Tá? Então, quem é mais novo aqui possivelmente ouviu esse termo aí dos seus chefes de residência, e quem é mais velho aí já nasceu numa geração que um período que só se usava esse termo. Tá? O problema de usar a palavra carcinoide é que, primeiro, ela acaba sugerindo que essa lesão tem um comportamento benigno, assim, em forma de carcinoma, mas não é um carcinoma. Tá? E segundo, que seria uma neoplasia uniforme, homogênea, entre diferentes sítios, independente aí do seu, enfim, da sua aspecto molecular ou morfológico, enfim. Tá? O termo neoplasia neuroendócrina, ele só foi aplicado pela Organização Mundial de Saúde na classificação, na publicação de 2000. Tá? Então, na classificação atual da OMS sobre neoplasias neuroendócrinas, existem alguns princípios sobre a abordagem dessas neoplasias. Tá? Então, o primeiro ponto é que o termo neuroendócrino define que esses tumores são produtores de peptídeos hormonais e expressam marcadores neurais endócrinos. Segundo, essas neoplasias neuroendócrinas, elas incluem tumores tanto bem diferenciados como pouco diferenciados. Tá? Outra premissa importante é que todas as neoplasias neuroendócrinas possuem potencial maligno. Então, isso aqui é muito importante, porque, novamente, o termo carcinoide foi cunhado lá no início do século XX e acaba implicando um comportamento benigno. Tá? Mas com melhor conhecimento sobre essa doença, hoje em dia, então, sabe-se que todas essas doenças são consideradas como neoplasias malignas. Tá? E isso é muito importante, tanto na abordagem, na compreensão que você tem sobre a doença do paciente, mas também nos levantamentos estatísticos de incidência de câncer. Né? Porque, seja dado do INCA ou do SEERS, né? Só vai entrar nesse dado estatístico as neoplasias consideradas malignas. Então, até recentemente, né, sendo essas neoplasias consideradas dentro do grupo de carcinoides como benignas, elas não entravam nesse dado estatístico. Tá? Outro ponto importante da classificação atual sobre neoplasias neuroendócrinas é que existem evidências, tanto clínicas como biológicas, que os tumores neuroendócrinos e os carcinomas neuroendócrinos, apesar de apresentarem como característica comum a expressão desses grânulos neuroendócrinos, tá? Desses fatores neuroendócrinos, elas são doenças distintas. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Ela faz uma determinação, a classificação atual faz uma determinação formal que são duas doenças distintas. Tá? Então, isso aqui é provavelmente o ponto mais importante dessa nova classificação da Organização Mundial de Saúde sobre neoplasias neuroendócrinas. Então, ela estabelece um novo conceito de tumores neuroendócrinos grau 3, que é distinto do carcinoma neuroendócrino, chamado então antigamente de doença grau 3. Mais para frente, então, vou abordar analisar de modo mais profundo essas alterações. Bom, então as neoplasias neuroendócrinas, elas são um grupo heterogêneo de neoplasias, tá? Com variações em pacientes, tanto da apresentação clínica, métodos diagnósticos e fatores prognósticos, tá? E prognóstico. Existem alguns termos que elas podem parecer, por serem próximos, pode causar alguma certa confusão. Tá? Então, é muito importante assim, incorporar esses termos para a gente entender daqui para frente o que cada um desses termos envolve, no que eles são parecidos, no que eles são diferentes. Então, primeiro, o termo neoplasia neuroendócrina é um conceito amplo que abrange todas as neoplasias neuroendócrinas, tá? Bem diferenciadas e pouco diferenciadas. Então, quando a gente fala em neoplasia neuroendócrina, abrange tudo. Tá? Os tumores neuroendócrinos é um termo que se refere às neoplasias bem diferenciadas. Tá? Então, aquelas que, a princípio,
teria um comportamento mais indolente, a princípio, tá? Mas tem variações dentro desse grupo. E o carcinoma neuroendócrino é um termo que se refere às neoplasias pouco diferenciadas. Tá? Então, novamente, neoplasia neuroendócrina é um termo guarda-chuva que envolve tanto os tumores neuroendócrinos, bem diferenciados, como os carcinomas neuroendócrinos. Tá? Então, nós vamos ver qual que é a relação entre essas doenças e entre esses termos. Então, uma vez com esses conceitos estabelecidos, tá? Neoplasia neuroendócrina, tumor neuroendócrino, carcinoma neuroendócrino, essa classificação da OMS, ela sugere uma sistematização do processo diagnóstico. Nessa sistematização do processo diagnóstico, existem algumas abordagens que são essenciais, como a avaliação histopatológica da lesão, a expressão de marcadores neuroendócrinos para estabelecer o diagnóstico de neoplasia neuroendócrina, a avaliação da cidade proliferativa para determinar o grau da doença, ficou um pouquinho errado aqui, o estadiamento da doença e o sítio de origem da doença. Então, são 5 fatores: avaliação histopatológica, expressão de marcadores neuroendócrinos por imunistoquímica, a avaliação da atividade proliferativa, que é a determinação do grau, o estadiamento da doença, o quanto que essa doença se desenvolveu, e o sítio de origem dessa doença. Faz referência, então, aonde que começou essa doença. Tá? Bom, então, vamos avaliar, então, cada um desses tópicos. Tá? Então, em relação à avaliação histopatológica das neoplasias neuroendócrinas, é importante, então, definir que existem as doenças bem diferenciadas e as pouco diferenciadas. O grau de diferenciação é um termo em patologia que faz referência ao quão próximo aquela doença, aquele tecido, se encontra de um tecido de origem. Então, o bem diferenciado, a neoplasia apresenta características morfológicas parecidas com o tecido de origem, e a neoplasia pouco diferenciada apresenta, então, características morfológicas distantes, um pouco parecidas com o tecido de origem. Então, na neoplasia neuroendócrina bem diferenciada, o tecido apresenta um crescimento, uma organização arquitetural chamada de organoide, né, que forma crescimento em ninhos, trabéculas, cordões, eventualmente formação de estruturas glandulares. E esse tecido ele é composto por células homogêneas, né, parecidas umas com as outras, desculpa, que apresentam um citoplasma em um volume moderado, eosinofílico, e um núcleo redondo, pouco variável em tamanho e forma, e que contém um grânulo, uma cromatina granular, algumas pessoas chamam com aspecto de sal e pimenta. Né? Mas o importante, essas neoplasias bem diferenciadas, de um modo geral, assim, é relativamente fácil o diagnóstico. Você bate o olho e já levanta a hipótese aí que pode ser uma neoplasia neuroendócrina. Tá? No caso das neoplasias pouco diferenciadas, existem 2 grandes grupos. Tá? Uma delas chamada de carcinoma neuroendócrino de pequenas células e outro carcinoma neuroendócrino de grandes células. Tá? Como o nome implica, né, de pequenas células tendem a ser com células menores e grandes células com células maiores. Mas a grande diferença aqui, na verdade, é o volume do citoplasma. Tá? Então, no carcinoma neuroendócrino de pequenas células, essa célula tem um volume escasso de citoplasma. E por ter um volume escasso de citoplasma, uma célula, e com a disposição compacta desse tecido, uma célula acaba comprimindo o núcleo da outra, formando, então, núcleos fusiformes ou moldados pelas células vizinhas. Outro ponto importante é que esse tumor apresenta uma perda não apresenta uma organização arquitetural como em organoide, como acontece nos tumores endócrinos. Então, o crescimento é como se fosse em folhas ou placas sólidas. Tá? E esse tumor apresenta uma frequência de figuras mitóticas muito elevadas, né? Mostrando uma alta atividade proliferativa da doença. No caso do carcinoma neuroendócrino pouco diferenciado de grandes células, como aparece nessa foto à direita, também existe, tem uma tendência em ocorrer uma perda da organização arquitetural em estruturas organoides,
Essas células apresentam um volume moderado de citoplasma eosinofílico. O núcleo é volumoso, redondo, com cromatina aí grosseira, pode apresentar um nucleolo eosinofílico. Tá? Então, principalmente esse carcinoma neuroendócrino de grandes células pode apresentar um aspecto aí que parece com um adenocarcinoma pouco diferenciado. O de pequenas células, às vezes, pode confundir, dependendo de como é a amostragem de tecido, pode confundir com outras neoplasias, como um linfoma, um carcinoma basaloide. Tá? Então, no caso, o aspecto histológico da carcinoma neuroendócrino pouco diferenciado, aí pode apresentar um leque aí maior de diagnósticos diferenciais do ponto de vista histológico. Tá? Mas então, o primeiro passo do processo diagnóstico das neoplasias neuroendócrinas é definir, primeiro, que é uma neoplasia. Tá? Segundo, apresenta características histológicas de neoplasia neuroendócrina. E terceiro, diferenciar. Diferenciar essas lesões, se elas são bem diferenciadas ou pouco diferenciadas. Aqui um detalhe aí mostrando então a neoplasia pouco diferenciada, então dividida em carcinoma de células pequenas e carcinoma de células grandes. Bom, uma vez que então se levanta a hipótese de neoplasia neuroendócrina, o segundo passo é definir se existe a expressão de marcadores neuroendócrinos nesse tecido. Tá? E para expressão de marcadores, para avaliar essa expressão, nós utilizamos dois marcadores, sinaptofisina e a cromogranina A. Tá? Bom, algumas pessoas podem questionar se é necessário realmente fazer essa imunomarcação ou não, já que, como eu mostrei nas imagens anteriores, o aspecto histológico, geralmente ele é muito característico. Você bate o olho e já levanta essa hipótese. Tá? Então, sim, porque essa expressão ela não primeiro, tem alguns casos que o aspecto histológico favorece ser uma neoplasia neuroendócrina, mas não apresenta a expressão desses marcadores. Tá? Então, é uma outra neoplasia que tem um aspecto morfológico simulando uma neoplasia neuroendócrina. Então, o primeiro ponto é para confirmar que, de fato, é uma neoplasia neuroendócrina. E segundo ponto, ao avaliar essa imunomarcação, é importante lembrar que existem exceções da imunomarcação. Tá? Então, a cromogranina ela pode ser negativa em algumas situações, como tumores neuroendócrinos duodenais produtores de somatostatina, em tumores neuroendócrinos coloretais, que apresentam preferencialmente cromogranina B, tá? E paragangliomas. Tá? E sinaptofisina pode ser positiva em tumores do córtex adrenal, tá? E neoplasia sólidas pseudopapilar do pâncreas, o tumor de Franz, tá? Que histologicamente pode ser parecido aí com um tumor neuroendócrino. Existem outros marcadores, né, como para receptor de somatostatina, que seria mais tarde, quando tiver discussão oncológica, ver se existe a importância disso como imunomarcador para planejar aí algum tratamento com análogo da somatostatina ou não. Tá? Queratinas, né? As neoplasias neuroendócrinas do trato digestivo, elas são células de origem epitelial, porque tanto o pâncreas como o tubo digestivo ele tem origem no endodermo, então essas neoplasias não teriam origem na crista neural. Tá? Então essa queratina faz a diferenciação de paraganglioma e fibromastoma. Tá? E bem incipiente isso, vou explicar de modo mais profundo nos próximos slides, a ausência da expressão da RB1, SMAD4 e a expressão aberrante de P53. A falta de expressão aberrante de P53 sugere, então, a tumor neuroendócrino diferencia, tá, de carcinoma neuroendócrino. Tá? Imunistoquímica também pode ser utilizado para definir o sítio de origem naqueles casos de tumor neuroendócrino metastático. Tá? Então, o TTF1, o TTF1 sugere
como sítio primário pulmão, nos aqueles casos tumores bem diferenciados, grau 1 e grau 2. Em carcinoma de pequenas células, ele não é específico de pulmão. Tá? O CDX2 sugere origem no trato digestório, PAX8 sugere primário do pâncreas ou timo, e o ISL1, PDX1, GNAS, PAX6 são marcadores de tumor neurológico do pâncreas. Outra situação pode ser utilizado em imunohistoquímica para identificação de produção de hormônios, mas aqui é importante lembrar que a avaliação por imunohistoquímica do tecido não é um critério para definir se o tumor é funcionante ou não funcionante. Tá? A funcionalidade ela é determinada por critérios clínicos e laboratoriais, não pela expressão do hormônio no tecido. Tá? Então, são três situações diferentes. Uma coisa é expressão e outra é produção. Então, a expressão é o tecido expresso, mas não necessariamente ele secreta aquela proteína. Tá? Então, você pode ter imunohistoquímica identificar que aquela célula produz aquela determinada proteína, mas não necessariamente está secretando. Tá? E segundo, não é porque secreta que necessariamente causa manifestação clínica. Tá? Então, por isso que o critério de tumor funcionante ele é clínico, laboratorial, e não por avaliação imunohistoquímica. Bom, o terceiro ponto de avaliação dos tumores neuroenócrinos consiste na graduação dos tumores. E a graduação dos tumores é baseada em sua atividade proliferativa, avaliada, então, tanto pela atividade mitótica, como pelo índice do KI67. Isso aqui talvez, novamente, a gente está entrando no ponto fundamental da classificação atual da Organização Mundial de Saúde. Então, até a classificação até 2010, né, que utilizava então a classificação proposta pela OMS em 2000, utilizava-se como a caracterização de comportamento maligno, né, a identificação de metástase. O problema é que tumores bem diferenciados podem causar metástase. Tá? Então, a metástase no tumor neuroendócrino, ele não ocorre só carcinoma neuroendócrino, ele pode ocorrer também em tumores neuroendócrinos. E não necessariamente isso significa que o paciente vai morrer do tumor neuroendócrino. Tá? Então, esses pacientes com tumores neuroendócrinos bem diferenciados com metástase, ainda assim, têm um comportamento indolente e apresentam uma longa sobrevida. Tá? Então, para quem trabalha na clínica, está numa emergência, lá chega um paciente, faz um exame de imagem, vê lá o paciente com metástase hepática e passa para o paciente que a sobrevida dele é muito baixa porque ele tem metástase. Isso não é uma situação que acontece com um neuroendócrino bem diferenciado. Tá? Então, mesmo com doença metastática, ele apresentava sobrevida. Só que apesar, tá? Então, nessa classificação de 2000, essas neoplasias eram chamadas de carcinomas neuroendócrinos, tá? Mas eram tumores, na verdade, bem diferenciados. Tá? Bom, essa situação começou a mudar no encontro do grupo europeu em 2006, 2007, onde eles incorporaram a avaliação da proliferação celular na caracterização da biologia do tumor. Tá? Então, a primeira proposta aí que a atividade proliferativa poderia ser importante na biologia do tumor foi proposta inicialmente em 1996, mas começou a ser incorporado em guidelines só então em 2000 2007. Tá? E, basicamente, existem dois métodos de avaliação do índice proliferativo. Um seria por imunohistoquímica, onde é identificada a proteína KI67. Essa proteína KI67 ela é expressa num espectro muito amplo do ciclo mitótico. Tá? Então, da fase S, G2 e parte da fase M de mitose em si. Enquanto que a figura mitótica só é observada durante a fase de mitose em si. Então, se a proteína KI67
ela tem um espectro de apresentação durante o ciclo mitótico mais amplo que a figura mitótica em si. Então, é lógico de imaginar que, ao fazer a avaliação Ki-67, ela acaba identificando mais células por área do que as figuras mitóticas em si. Tá? E o segundo ponto é que quando se utiliza a avaliação de Ki-67, ela acaba servindo como um método mais objetivo. Né? É muito fácil identificar por imunistoquímica aquela célula que apresenta expressão de Ki-67, enquanto que a figura mitótica nem sempre é tão clara. Tá? O terceiro ponto importante no uso dessas técnicas, né, é que, como a presença de figuras mitóticas por área é menor do que o Ki-67, tá? Então propõe-se que sejam contadas aí uma quantidade aí mínima uma avaliação mínima de áreas, ou uma quantidade mínima de campos de grande aumento, para cobrir aquela área que seja realmente representativa da biologia do tumor. O problema é que, quando a gente lida com biópsia endoscópica ou punção, né, o volume de tecido mostrado normalmente é muito pequeno para atingir esse critério de área mínima, de campos mínimos a serem contados. Então, por conta disso, existem usos, nem sempre consegue se aplicar em uso de atividade mitótica, e acaba, então, favorecendo aí a contagem o uso do Ki-67 para determinar o índice proliferativo e, portanto, o grau do tumor. Bom, então, mas o ponto importante é que, de fato, parece que existe realmente uma relação da proliferação das células neoplásicas com morte do paciente e com recidiva da doença. Né? Então, é muito fácil imaginar que existe relação com recidiva da doença, porque você retira um tumor lá, identificado macroscopicamente, mas tem células neoplásicas remanescentes. Quanto mais rápido proliferar aquele tecido, mais provável vai ser de haver uma recidiva daquela neoplasia. Então, só para mostrar para vocês como que ocorre, como é que é feito então esse método de contagem da proliferação celular. Então, primeiro ponto, a proliferação celular é utilizada como critério de grau, porque existe uma correlação do grau tanto com proliferação celular, tanto com a sobrevida do paciente, como probabilidade de recidiva da doença. Até recentemente, muita gente ainda usa o critério de inspeção visual para determinar a atividade proliferativa da doença. Então, por exemplo, é feita uma imunistoquímica, como aparece aqui nessa foto à direita, e o patologista ele bate o olho e chuta lá, ele estima, eu acho que aqui na figura A lá tem 1% de proliferação, na figura B tem 5%, na C tem 30% e na D tem 80%. Tá? O problema é que, como a gente vai ver nos próximos slides, nos próximos dados, tá? Às vezes a diferenciação ela pode ser muito fina, assim, de 2 para 3% muda o grau de classificação da doença. E isso é uma base importante de critério de conduta para o oncologista. Tá? Então, o patologista ele deve evitar de estimar o percentual de proliferação celular pelo Ki-67. Tá? Ele pode dizer se é pouco ou é muito, mas ele não pode dar um número específico para essa atividade proliferativa baseada em inspeção visual. Tá? Então, o método mais correto, né, o melhor método seria hoje em dia, seria tirar uma foto daquele tecido, tá, daquela lâmina, imprimir e manualmente contar
quantas células que estão proliferando lá, quantas células que estão proliferando. No caso, essa contagem deve ser feita em 50 campos e aí dividir por 5 para ter uma estimativa aí de quanto que seria aquela atividade proliferativa em 10 campos de grande aumento. Tá? Então, com o microscópio, ele identifica qual que seria a área de maior atividade proliferativa e faz a contagem naquele campo. Tá? Bom, a taxa de mitose é definida como o número de toses por 2 milímetros quadrados. Tá? Antigamente, essa proposta aí era designar a taxa de mitose em 10 campos. O problema é que microscópios, não é um problema, mas a situação é que microscópios mais modernos apresentam uma ocular que tem um campo de visão muito maior do que as oculares antigas. Tá? Então, esse aqui é o microscópio, meu primeiro microscópio. Então, como é que funciona aqui a transmissão da luz no microscópio? Tá? Então, a luz passa pela objetiva e, uma vez que passa pela objetiva, abre o campo de luz que se projeta, então, na ocular. Então, se o ocular tem um campo pequeno, a área projetada é pequena, e se o ocular é grande, então, a área projetada é grande. Tá? Então, a magnificação é a mesma, mas o campo de visão muda. Tá? Então, se eu faço a contagem num campo de visão pequeno, a quantidade de células, obviamente, vai ser menor do que num campo grande. Tá? Então, para padronizar entre patologistas, ao invés de colocar a taxa de mitose por campo, o ideal é colocar a taxa de mitose por área. A área sugerida é 2 milímetros quadrados. Tá? No caso do KM67, esse dado é colocado em percentual. Tá? Então, é identificada a área que tem a maior concentração de células proliferativas, contadas aí pelo menos 500 células, né, entre 500 e 2.000 células, total, e aí quantas dessas células totais que apresentam, então, marcação pelo KM67. Ponto importante, cuidado importante, que às vezes esse tumor neuroendócrino ele pode envolver criptas intestinais ou glândulas gástricas que naturalmente apresentam uma atividade proliferativa elevada. Tá? Então, o patologista tem que tomar cuidado para contar só as células do tumor e não incluir ali as células epiteliais não neoplásicas que normalmente apresentam uma atividade proliferativa elevada. E porque isso, às vezes, muda aí de grau 1 para grau 2, né? Muda a conduta do oncologista. Tá? E no caso de discrepância, fez a contagem de figuras mitóticas e fez a contagem de KM67, se houver discrepância desses 2 graus, deve-se utilizar, então, o maior grau, que geralmente é o KM67. Bom, e essa situação aí de discrepância, então, ela acabou fomentando, então, a maior modificação que ocorreu da última classificação, em 2010, para a classificação atual. Por que isso? Na Europa, né, há muitos anos, a tendência aí é se utilizar a imunistoquímica com marcação do KM67 para determinar o grau da doença. Enquanto que nos Estados Unidos, a tendência, até recentemente, era utilizar a avaliação das figuras mitóticas para definir o grau da doença. Tá? A questão é que, já há algum tempo, e publicado então nesse artigo em 2015, tá? Alguns grupos perceberam que existe uma discordância de algumas neoplasias. Tá? Discordância no sentido que, por avaliação, pela contagem de figuras mitóticas, essas doenças eram consideradas como grau 2, então teriam uma baixa contagem de figuras mitóticas, tá? Mas na avaliação KM67, apresentavam uma contagem relativamente elevada de KM67, colocando no grupo aí do grau 3. Tá? E no caso e com aspecto morfológico de doenças bem diferenciadas, de tumores neuroendócrinos. Tá? Então, esse grupo observou que tumor neuroendócrino bem diferenciado, tá? Grau 1, preferencialmente grau 2, ele apresentava aspecto de figura bem diferenciado, com figura mitótica classificada como grau 2. Alguns desses pacientes
Algum desses tumores, quando fazia a avaliação KM67, apresentavam uma alta frequência de atividade proliferativa, colocando no grau 3. Tá? Mas o aspecto histológico continua sendo tumor neuroendócrino bem diferenciado. Tá? Já aqueles casos com um aspecto morfológico de carcinoma neuroendócrino pouco diferenciado, de um modo geral, apresenta uma alto índice proliferativo KM67, alto índice proliferativo por figura mitótica. Tá? Então, basicamente não havia discordância aqui nos casos de carcinoma neuroendócrino pouco diferenciado. Tá? Discordância, os tumores bem diferenciados. E aí, quando se observava a frequência de metástase e a sobrevida em 2 anos, esses grupos de tumor neuroendócrino com grau discordantes, ou seja, baixo grau pela mitose e alto grau pelo KM67, eles apresentavam características clínicas muito mais próximas de tumor neuroendócrino bem diferenciado do que de carcinoma neuroendócrino. Tá? Então, muito importante isso aqui. Tá? Existem situações em que existe discordância do grau quando se utiliza métodos diferentes. Quando é utilizada a contagem de figura mitótica, classificada como baixo grau, e contagem de KM67, alto grau. Então, apesar de serem discordantes, tá, e por KM67 ser classificado como alto grau, o comportamento clínico desses tumores é mais próximo dos tumores de fato de baixo grau do que de alto grau. Tá? Então, muito importante isso aqui. Outro ponto importante, observando então diferença entre tumores neuroendócrinos e carcinomas neuroendócrinos, é que não só existem diferenças clínicas, mas do ponto de vista genético, esses tumores também são diferentes. Tá? Então, os tumores neuroendócrinos bem diferenciados, eles apresentam um padrão de mutação do DAX, ACRAX, MEN1 e mTOR, que não ocorrem nos carcinomas neuroendócrinos. E o carcinoma neuroendócrino, por sua vez, apresenta um padrão de mutação que lembra ou é parecido com o adenocarcinoma do sítio onde ele ocorre. Tá? Então, como, por exemplo, mutação da proteína do gene TP53 e RB1, além de outros genes que geralmente ocorrem em adenocarcinomas que é daquele sítio específico. Então, esse aqui é um outro estudo importante, em que ele faz uma comparação, tá? Das características aí genéticas, tanto de tumores neuroendócrinos como carcinoma neuroendócrino, de pequenas células e grandes células. E aí o que ele encontra é o seguinte, tá? Novamente repetindo assim, os 2 estudos anteriores. Tá? Os carcinomas neuroendócrinos apresentam preferencialmente mutação pelo P53, do gene TP53 e do gene RB, tanto pequenas células como grandes células. Então, não existiria uma diferença genética importante nesse sentido entre o carcinoma de pequenas células e de grandes células, ao passo que essas mutações não ocorrem no tumor neuroendócrino bem diferenciado. No tumor neuroendócrino bem diferenciado, então, novamente, existe mutação DAX, ACRAX, MEN1 e mTOR, que, por sua vez, não ocorrem nos carcinomas neuroendócrinos. Tá? Outro ponto importante é que esse perfil de mutação, ele se mantém naqueles tumores neuroendócrinos, né, bem diferenciados, com alta atividade proliferativa. Então, mesmo aqueles tumores neuroendócrinos com alta atividade proliferativa, que só pela contagem de KM67 ele seria classificado como grau 3, ainda assim ele mantém as características genéticas dos tumores neuroendócrinos. Sim. Outro ponto importante é o seguinte. Alguns pacientes com tumor neuroendócrino, é observado que existe um padrão heterogêneo de atividade proliferativa da doença, tanto dentro do tumor primário, como entre o tumor primário e o sítio metastático, e
que pode ocorrer após tratamento com quimioterapia. Tá? Mas quando é feita a avaliação genética desses tumores, onde existe variação do grau ou progressão do grau, é observado que esses tumores com progressão de grau são todos eles apresentam características genéticas de tumores neuroendócrinos, tá? Não de carcinoma neuroendócrino. Então, a progressão de grau, tá? Ela ocorre nos tumores neuroendócrinos, então de grau 1, grau 2 para um grau 3, dentro das neoplasias bem diferenciadas, mas não existe progressão de grau de tumor neuroendócrino para carcinoma neuroendócrino. Tá? Então, fornecendo mais um indício aí que tumor neuroendócrino e carcinoma neuroendócrino são doenças distintas. Tá? Então, com base nisso, tá? Foi formulado recentemente um conceito de tumor neuroendócrino G3 que não existia na classificação anterior da OMS. Tá? Então, esse tumor neuroendócrino grau 3, ele apresenta comportamento biológico distinto do carcinoma neuroendócrino. Tá? Importante, ele é definido pelo KI67. Tá? Apresenta aspecto morfológico de tumor neuroendócrino bem diferenciado. Tá? Tem características genéticas distintas. Né? O tumor neuroendócrino apresenta mutação do DAX, ATRAX e MEN1, enquanto que o carcinoma neuroendócrino apresenta mutação do TP53 e IRB. E como história clínica, ele é menos agressivo quando comparado aos carcinomas neuroendócrinos, tá? Menos responsivo às terapias com platina. Tá? A progressão G1, G2 para G3 ocorre dentro dos tumores neuroendócrinos, mas não para carcinoma neuroendócrino. Mas não ocorre progressão do tumor neuroendócrino para carcinoma neuroendócrino, indicando então que são doenças distintas. Tá? Então, em resumo, esse conceito aí de tumor neuroendócrino ele é recente, foi identificada recentemente e passou então a ser incorporada essa nova classificação da Organização Mundial de Saúde. Tá? Então, como foi esse processo de incorporação? Em 2017, a IARC, né, que é a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, ela publicou um consenso onde ela faz uma classificação uniforme para neoplasias neuroendócrinas de sítios distintos. Tá? Faz uma diferenciação das neoplasias neuroendócrinas em tumor neuroendócrino, que seriam lesões bem diferenciadas, do carcinoma neuroendócrino pouco diferenciado, introduz o conceito de tumor neuroendócrino grau 3, que não existia antigamente, tá? E ela remove o grau 3 dos carcinomas neuroendócrinos, porque como seria considerado que todos os carcinomas neuroendócrinos são de grau 3. Então, eles evitam colocar o grau 3 dentro do carcinoma neuroendócrino, porque isso poderia implicar que, já que existe grau 3, talvez exista grau 2 e grau 1. Tá? Então, remove a colocação do grau nos carcinomas neuroendócrinos. Tá? E outro ponto, ela faz uma mudança das neoplasias mistas, de Manex para Minem. Tá? Vou falar sobre isso um pouco mais adiante. Tá? Então, após a publicação desse consenso pelo IARC, em 2017, em 2019, a OMS incorpora esse conceito no seu livro de classificações. Tá? Então, esse aqui é um gráfico presente aí no nosso livro, onde então ele adota como terminologia. Tá? Tumor neuroendócrino grau 1, grau 2 e grau 3. Então, todos esses tumores neuroendócrinos são neoplasias neuroendócrinas bem diferenciadas, que apresentam índices de proliferação celular distintas. Tá? Então, todos bem diferenciados, apresentam índice de proliferação distinta, dividindo, então, como baixo grau, grau intermediário e alto grau. Tá? O conceito, o critério para definir o grau, então, quando se utiliza a taxa, o índice mitótico, seria de grau 1, de menos de 2 mitoses por 2 milímetros quadrados, grau 2, entre 2 e 20 mitoses por 2 milímetros quadrados, e grau 3, acima de 20 mitoses por 2 milímetros quadrados. E o índice KI67, então grau 1 menor que 3%, grau 2 entre 3 e 20%, e grau 3 acima de 20%. Tá? Mas é importante lembrar que tem casos em que
o índice mitótico ele pode ser grau 2, tá? Mas quando é feita a avaliação do KMA7, ele cai para o grau 3. Tá? Então, por isso é importante avaliar aí com os dois métodos. Tá? Bom, voltando para a terminologia. Além dos tumores neuroendócrinos, existem então os carcinomas neuroendócrinos, tá? Do tipo células pequenas e células grandes. Todos eles são pouco diferenciados, todos eles são de alto grau. Tá? Como são todos de alto grau, não se utiliza o termo grau 1 ou grau 3, tá? Porque todos seriam, a princípio, grau 3. Tá? A taxa de mitose acima de 20 por 2 milímetros quadrados e o índice KM67, tá? Acima de 20%. Apesar de colocar acima de 20%, de um modo geral, tá? A grande maioria deles é acima de 50%, 55%. Tá? Então, pode até ter aqueles casos com índice menor, entre 20% e 50%, mas a grande maioria é acima de 50%. Tá? Bom, e o MINEM, então, ser uma neoplasia mista, né? Neuroendócrina e não neuroendócrina. Tá? Ela vai ser discutida um pouco mais para frente, tá? Então vamos pular essa linha aqui nesse momento. Tá? Bom, então, em relação às neoplasias mistas, na classificação de 2010 era utilizado o conceito de MANEC, né? Que seria o carcinoma misto adenoneurocarcinoma. Tá? Esse termo foi modificado agora em 2019 para neoplasia mista neuroendócrina, não neuroendócrina. Tá? Por que essa mudança? Porque ela pode ocorrer com neoplasias não glandulares. Então, por exemplo, uma composição com carcinoma de células escamosas. Tá? Então, não é só adenoneurocarcinoma. Então, pode ser com outras neoplasias malignas também. Tá? Elas são aplicadas para neoplasias com a mesma origem. Tá? Então, tem situações que ocorre colisão de tumores. Você tem um adenocarcinoma e um carcinoma neuronal que crescem de modo independente e colidem. Tá? Esse termo MINEM, ele faz uma referência onde existe um processo de dediferenciação. Começa, tem uma célula de origem, e dentro desse, enfim, tecido de origem, e esse tecido de origem, em algum momento da sua história natural, ele se diferencia, tá? E passa a ter os dois componentes. Tá? Então, nessas situações que é aplicado o MINEM. Tá? E é importante que realmente tenha os dois componentes. Né? Então, às vezes, utilizando imunistoquímica para marcador de neuronócitos, é possível identificar células espalhadas, né? Aí não considera como MINEM. Tá? Então, cada componente tem que ter ao menos 30%, representar 30% do volume tumoral. Óbvio que esse volume, existe uma base para ele. Alguém achou que 30% seria o mínimo suficiente. Tá? Mas a ideia é que realmente seja uma lesão composta e não com células esparsas. Tá? Uma vez identificado os dois componentes, ambos devem ser graduados. Tá? Então, você tem lá o carcinoma não neuroendócrino que tem tal grau e o neuroendócrino que tem tal grau. Tá? E a parte neuroendócrina, ela pode ter tanto um componente bem diferenciado, ou seja, pode ser tanto um tumor neuroendócrino, como pode ser um carcinoma neuroendócrino. Tá? E é interessante que, em algumas situações, é identificado um componente neuroendócrino em lesões pré-malignas, como, por exemplo, um adenoma. Tá? Mas aí também não se aplica o termo. Tá? Esse termo de neoplasia mista, ela se aplica quando o componente não neuroendócrino ele é invasivo. Bom, pessoal, então, já encerrando essa primeira parte, tá? O último passo aí da sistematização do processo diagnóstico envolveria o estágio da doença, então, pelo tamanho, invasão, basicamente adota o sistema TNM e o sítio de origem da neoplasia. Tá? Mas os próximos capítulos, tá? Sobre esôfago, estômago, intestino grosso, pâncreas, cada um deles tem uma parte sobre neoplasias neuroendócrinas. Então, nós vamos voltar a abordar sobre neoplasias neuroendócrinas apropriada aí para cada sítio. Tá? Bom, pessoal, essa foi a
essa minha primeira parte com a introdução do livro sobre a abordagem desse novo conceito de neoplasias neuroendócrinas, né? E eu gostaria de colocar agora qual que é o impacto que essa nova classificação tem na prática clínica. Tá? Como esse tema ele é basicamente conceitual e tem um relacionamento muito grande aí com a oncologia, então eu convidei a doutora Brenda Guntz para apresentar um caso falando qual que é o impacto e explicar, né, qual que é o impacto dessa nova classificação na prática. A doutora Brenda, ela é médica titular do Hospital Sírio-Libanês aqui de Brasília, é membro titular do Grupo de Tumores Gastrointestinais do Brasil, também é membro titular da Sociedade Europeia de Tumores Neuroendócrinos, muito importante isso. Tá? Muito desses conceitos da OMS, eles são incorporados por proposições originais do ENETS. Tá? Também é membro aí da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Tá? Bom, mas falando sucintamente para a gente que trabalha com tumor neuroendócrino, acaba que só de ler o laudo você sabe se o patologista está atualizado em tumor neuroendócrino, porque o jeito de escrever é completamente diferente. Então, você vê paciente com tumor neuroendócrino bem diferenciado, um KM67 baixo, descrito como carcinoma neuroendócrino no laudo, comportamento do paciente diferente. Então, a gente, às vezes, tem que mandar revisar, rever antes de tomar a conduta do paciente para a gente não errar, principalmente na primeira abordagem. Que depois de 2, 3, 4 anos acompanhando o paciente, você já entende que ele é um tumor bem diferenciado e de baixo grau. Mas na primeira consulta e assim que o paciente é diagnosticado, a gente precisa acertar na primeira conduta. Aí, essa paciente é uma das pacientes que eu estou cuidando agora, uma paciente bem jovem, de 33 anos, que tem uma história clínica bem interessante. Ela veio do Maranhão para Brasília, mora aqui há alguns anos, tem uma filha, divorciada, então ela passou um período com uma situação de cansaço, e ela achava que isso era o estresse que ela estava passando em relação a isso, foi num cardiologista, fez alguns exames de sangue, e interessante é que o laboratório, quando ela colhia sangue em jejum, ligava para ela perguntar se ela estava grávida, porque ela vinha com uma hipoglicemia de 43. E ninguém se atentou para isso, que ela estava mais hipoglicêmica do que o normal, ela tem algumas dosagens com esse valor, até que um dia a filha foi passar o fim de semana com o pai, e ela ficou sozinha, foi encontrada em coma há 24 horas em casa. E aí ela foi para um hospital, para um pronto-socorro, com a glicemia de entrada de 38, foi tratada inicialmente, fez umas tomografias, pode passar os próximos anos. E aí, nessas imagens, vocês estão vendo que a primeira imagem é um corte axial de uma tomografia de abdômen. Do lado direito, onde tem a seta, tem uma grande massa. E como eu não estou conseguindo apontar, porque não sei o que estou projetando os slides, se o Heinrich, que é um patologista, radiologista, puder delimitar mais ou menos a massa que a gente está vendo, ela comprimia a parede do estômago, então essa câmara gástrica que vocês estão vendo aí em cima, ela estava super comprimida pela lesão, e a lesão infiltrava todo o corpo e cauda. E tinha uma metástase no fígado. Então, a segunda imagem, a imagem da direita é a mesma data, é só um corte mais abaixo para vocês verem o volume da lesão no pâncreas. Então, tudo isso aí que vocês estão vendo, essa lesão hipodensa na topografia do pâncreas é esse tumor. E uma lesão única no fígado. Pode passar. E aí, com essa lesão bem volumosa e as glicemias dela baixas, foi feito o diagnóstico de um insulinoma. Então, é, na verdade, um tumor neuroendócrino produtor de insulina. Que o insulinoma, com esse nominho, geralmente ele é uma doença que a gente diagnostica com metástases muito pequenas e ela tem uma característica de ter baixo grau.
E aí, essa paciente veio para mim para uma segunda opinião, porque depois da biópsia, a biópsia, acho que está no slide anterior, o resultado que eu coloquei, a biópsia veio como um tumor neuroendócrino, grau 3. Você está passando para frente, Aires. Brenda, eu acho que não tem, eu não vi o resultado da biópsia no slide. Talvez você tenha pulado algum slide na hora de copiar. Só volta. Aqui, ó. Sobe. Aí, neoplasia neuroendócrina de pâncreas. Foi descrita como moderadamente diferenciada, com KI67 de 30%. E a lesão, então, a doença, então, era um tumor neuroendócrino grau 3. Então, não era um carcinoma, era um tumor neuroendócrino bem diferenciado, com um índice de proliferação acima de 20%. Então, um KI de 30%. E quando ela veio para a segunda opinião comigo, ela já estava com um tratamento planejado. Tentaram fazer uma ressecção cirúrgica, né? Não foi ressecável. E ela já estava com um tratamento sistêmico planejado, então ela veio para uma segunda opinião. É interessante que antes de virar insulina, o hormônio é produzido em pró-insulina. Ele é clivado na hora de liberar insulina. E esse valor da pró-insulina é super baixo no sangue da gente. Pode passar, Heinrich, o próximo slide de novo. Ela tinha uma pró-insulina de 66. O normal é de 0,7 até 4,3. Está na última linha aí desse gráfico. Então, ela tinha que estar sempre comendo e tudo para ela não desmaiar. E ela já estava fora do hospital, ainda com os pontos da cirurgia, com uma prescrição de um tratamento que a gente faz para tumor de grau 1 ou, no máximo, grau 2. E ela tinha um tumor grau 3, tá? Quando a gente fala de tumor grau 1 e grau 2, que tem um índice de proliferação, uma janela muito grande, né? A gente precisa pensar se essa doença tem uma tendência a ser mais proliferativa ou menos proliferativa. Porque os tratamentos para neuroendócrino grau 1, como vocês viram que o KI67 é menor que 3%, não são não são tratamentos que vão atuar no ciclo celular. Geralmente é uma doença que vai responder a algum tratamento citostático, a doença fica igual. E essa paciente precisava de uma taxa de resposta, até porque a intenção seria eu pensar em fazer uma cirurgia para ela. Aí pode fazer o próximo slide, Alex. Então, a gente fez um estadiamento com esse radionuclídeo, que é o DOTA-TOC, é o galho 68. E vocês podem ver nessa seta azul que toda essa lesão arredondada é a massa primária, mas no centro dela, como tinha necrose, essa região não captou o contraste, o radionuclídeo. E a lesão do fígado também, tinha um centro necrótico, mas ela capta bem, mostrando que ela tem a expressão do receptor de somatostatina. Apesar disso, o fato da doença ser um grau 3, a gente já sabe, por estudo clínico e séries de pacientes, que eles não respondem bem a usar só um análogo de somatostatina. Além disso, uma outra droga que a gente associa análogo de somatostatina é o everolimo. E esse everolimo tem uma taxa de resposta muito baixa, quer dizer, o tanto que a doença murcha, né, reduz de tamanho, é irrisório, assim, é menos de 5%. Então, não ia acrescentar para essa paciente fazer essa combinação de análogo, que tem um tempo curto de duração, junto com o everolimo. Além do que, ela já veio para mim usando esse análogo, que é o sandostatin, o análogo de somatostatina, que vocês conhecem, ele piora a hipoglicemia quando o paciente é funcionante. Não em todo mundo, mas a maioria dos pacientes, quando você bloqueia o receptor de somatostatina, você também bloqueia o hormônio contrarregulador da insulina, que é o glucagon. E aí a paciente veio com uma piora da hipoglicemia depois da alta do hospital. Então aí eu mudei completamente o esquema dela. Pode passar, Raíssa. Pode passar esse. E a gente começou a fazer uma quimioterapia
O tratamento é oral, são uma combinação de duas drogas, tem essa sigla, chama capecitabina e temozolomida, vocês não precisam saber disso, mas se tiver algum oncologista na plateia. E é um tratamento que a gente faz 14 dias de medicação e descansa 14 dias. Então, 8 ciclos a mais ou menos 8 meses. E a doença dela foi, aos poucos, reduzindo de volume. Então, essa imagem da esquerda é de abril, do diagnóstico. Vocês veem que a lesão do pâncreas está bem mais volumosa. E a imagem de janeiro, agora, desse ano, a lesão reduziu de volume, a câmara gástrica aumentou, ela melhorou o peso, melhorou o estado geral. Pode falar, pode passar, Raíssa. Esse é um outro corte para vocês verem a lesão do fígado. E o próximo. Esse é o galho atual. Então, nesse exame do galho também, vocês estão vendo um corte axial. Esse cinza à direita, né, é o fígado, é a imagem do fígado, tem uma captação de fundo. Só tem uma lesão metastática, que é essa maior, mais preta, né? Do lado direito é o baço, que tem uma captação fisiológica também. E acima do baço, tudo ali era tumor de pâncreas. Do lado direito, então, vocês veem agora uma imagem negativa. A seta saiu do lugar, mas bem na pontinha da seta, no lugar onde tinha a massa pancreática, a massa metastática, vocês veem que está como se fosse uma imagem negativa, vocês estão vendo? Você não vê nem a captação de fundo do fígado. Então, ela teve uma resposta muito importante, e aí agora a gente está seguindo no nosso plano de cirurgia. Então, ela recebeu alta semana passada de uma hepatectomia regrada dessa metástase do fígado, saiu, tá super bem. E a gente vai planejar uma próxima etapa, a cirurgia do primário, que é uma cirurgia muito maior de volume, que vai abordar, vai tirar corpo e cauda do pâncreas, o baço, uma colectomia e uma gastrectomia parcial. Vai ser uma cirurgia maior. 33 aninhos, ela vai bem. E aí, a parte funcionante, né, que o Heinrich comentou sobre como é que é o diagnóstico do paciente funcionante, para vocês terem uma ideia. Então, a gente faz esse diagnóstico com base nos marcadores, nos exames de sangue na clínica. Então, em abril, as duas datas que ela fez glicose, ela estava com 40, 43, 39. Em maio foi quando eu a conheci, com 39 de glicemia de jejum. E a partir do primeiro ciclo, ela foi melhorando essa glicemia. Então, em junho, ela já foi para 58, 67 e 74. E pode passar, Heinrich? A proinsulina dela, que o de maio nem cabia no gráfico, que era superior a 66. Então, vocês veem que agora em janeiro ela tem uma proinsulina de uma pessoa normal. Então, o quadro funcionante dela também foi controlado, que é o objetivo que a gente tem, controlar a proliferação da doença e um quadro funcionante, especialmente na hipoglicemia, no insulinoma, porque o paciente pode entrar em coma, né? Como vocês viram nesse caso. Então, nesse slide eu só coloquei que essa nova classificação, ela tem várias importâncias, além da gente conseguir acertar nesse diagnóstico do paciente, saber como tratar, e o Heinrich mostrou também a sobrevida dos pacientes, como é diferente um NET grau 3 de um NEC. É também importante para a gente parametrizar estudos clínicos. Então, antigamente, como os tumores de grau 3, eles misturavam o NET G3 com o NEC, a gente tinha uma heterogeneidade grande nos resultados. E, às vezes, a gente não conseguia trazer para a prática clínica algumas coisas. É claro que a gente, cuidando do paciente, a gente conseguia perceber comportamentos diferentes nesses pacientes, mas quando você junta no estudo clínico, eles ficavam misturados. Então, isso ajuda a gente, para o futuro, conseguir, falando a mesma língua, a gente indicar ou recomendar ou incluir nos estudos pacientes semelhantes, para a gente conseguir melhorar a nossa abordagem, tanto cirúrgica, terapêutica, doença metastática, e é isso.
Estou à disposição se alguém tiver dúvida. Brenda, maravilhoso. Muito obrigado pela apresentação. Bom, pessoal, então, essas eram as apresentações, né? Eu me desculpo aí, o começo demorou um pouquinho, foi inesperado isso essa dificuldade para vocês entrarem na sala, né? O ajuste tinha sido para ninguém precisar e acabou que eu fiquei a apresentação inteira aí tendo que admitir, então acabou truncando a apresentação, tá? Mas o modelo proposto é basicamente esse, né? A gente faz uma apresentação de revisão do capítulo, utilizando como fundamento a literatura que o próprio capítulo do livro lançou mão como base, né? E mostrar os dados desses artigos, né? Ou seja, fazer um estudo realmente crítico, né? E aí, no final, apresentar um caso aí ilustrativo que fomente a discussão, tá? Na apresentação de hoje, novamente um pouco mais conceitual, um pouco mais abstrato para o gastroenterologista, para o endoscopista, mas foi uma mudança aí muito importante da classificação anterior para essa classificação. Os próximos encontros aí vão ser situações muito mais próximas aí do dia a dia de vocês, tá? Então, sobre o tema hoje, a apresentação da Brenda, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, por favor, todo mundo bem-vindo, né? Então, lembrando que isso aqui é um grupo de estudo, né? Então, eu só estou meio que intermediando aí a informação do livro para a apresentação, tá? Mas eu queria realmente deixar todo mundo livre aí para comentar o que for, tá? Algum comentário? Bom, pessoal, acho que o Ricardo gostaria de fazer uma pergunta. Ricardo, se você conseguir Abre o ativar som seu para áudio. ele. É você que tem que autorizar, Hans. Ricardo, eu acho que você pode... Brenda, boa noite, Heinz, boa noite a todos. Tudo bom? Brenda, minha dúvida é o seguinte, se você tem experiência com tumor misto, o Heinz falou em passant sobre tumor misto, e falou-se em 30% de volume de cada neoplasia, tanto da neuroendócrina quanto da não neuroendócrina. Uhum. E se essa quantificação faz diferença no tratamento, se você precisa necessariamente do volume de cada tipo de tumor para planejar um tratamento. E assim, no texto do livro fala que cada tumor tem que ser graduado ou estadiado diferentemente de acordo com o tipo de neoplasia. Se isso faz diferença também, até que ponto você precisa desse tipo de informação? Uhum. Na verdade, Ricardo, pelo que eu entendo assim de tanto assistir essas aulas e vivendo assim, o tumor misto, que é o MINEM agora, neoplasia neuroendócrina mista, ele surge, ele é clonal, ele surge misto. Você vê na foto, eu adoro ver foto, acho que você e o Hans sabem que eu gosto de ver a foto do tumor. Na microscopia você vê que é misturado. Você tem áreas que marcam marcação neuroendócrina e outras áreas que não marcam. Essa questão dos 30%, eu vejo que é para não confundir com tumores que às vezes têm um componente muito pequeno de diferenciação. Ou você vê um adenocarcinoma com uma areazinha que tem uma diferenciação neuroendócrina, mas isso não vai ter importância para o paciente, né? Quando você tem um tumor que é misto realmente, 30% de cada um, não faz muita diferença eu saber se é 40% de um e 60% do outro. É importante o patologista colocar isso no laudo para eu ver que o patologista é bom, sabe como? Eu sei que ele sabe o conceito, entendeu?
E o que vai mudar? Assim, o que a gente tem visto na prática é que esse tumor misto, ele na verdade se comporta muito mais como componente não neuroendócrino, como carcinoma, do que como um tumor neuroendócrino, entendeu? E eu já vi pacientes de diversos sítios primários, até colo de útero, por exemplo, que acaba que tudo que é neuroendócrino passa na mão da gente. Então, eu já tive tumor misto de colo de útero e o tumor se comporta muito mais como o carcinoma do que como um neuroendócrino desse bonzinho e de bom prognóstico e tudo mais. Além disso, a gente acaba... os tumores mistos de cólon são extremamente agressivos. Eu só tenho caso catastrófico desses tumores mistos de alto grau que a gente trata. Eles são tumores mais agressivos do que um adenocarcinoma comum, sabe? Então, assim, é importante a gente saber o componente, sim. Então, se você estiver fazendo laudo, descreva, porque quem está lendo sabe que você está atualizado, que você se preocupou e que você sabe o conceito também. Mas a gente não trata, vamos dizer, eu não trato como neuroendócrino de baixo grau, entendeu? A graduação é porque tem descrição na literatura de tumor neuroendócrino misto, né, o MINEM de baixo grau. Tem descrição, então você pode ter relato de caso. Eu mesma nunca peguei um tumor de baixo grau que tivesse um componente de grau 1 do carcinoide e o adenocarcinoma junto. Os casos que eu vi geralmente são de alto grau, mas a minha amostra também é viciada, entendeu? Mas a preocupação dessa classificação, de tirar o maneque e botar esse misto, é que tem relato de diferenciação do componente não neuroendócrino para escamoso, ou para outras diferenciações. E isso, até o pequenas células. Então, isso complicava a descrição. Como é que você vai escrever que é maneque se não é adeno? Entendeu? Aí, foi um preciosismo. Até a gente teve uma aula nesse ENETS de 2019 com um patologista alemão, que é muito didático, muito bom, e ele explicou muito bem para a gente esses casos de exceção. É bem raro, mas espero ter respondido a sua pergunta. Brenda, obrigado. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o Heinz. Heinz, assim, isso é por ignorância minha, por falta de experiência. Assim, seria muito fácil ou muito difícil separar o que é um MINEC de um tumor de colisão, por exemplo? Ricardo, eu acho que pode ter os dois. Eu ficaria um pouco... Eu acho que pode ter fácil e pode ter difícil. Mas sabe, Ricardo, uma coisa que Ricardo, nossa, eu vou dar uma resposta péssima, mas eu acho que é caso... colisão ia ter frente de separação um do outro, né? Aí do jeito que como é um clone só, talvez você vai ter áreas de diferenciação ou para neuroendócrino ou para um carcinoma, adenocarcinoma, né? Ô, Ricardo, sabe que eu até ia colocar na apresentação, mas acabei esquecendo. Eu tenho um tumor de duodeno. Rapaz, é interessante, assim, você vê claramente que ocorre uma divisão do tecido, entendeu? Então, eu acho que é como você falou, assim, no colisão talvez tenha um fronte mais bem determinado e no outro você teria essa impressão aí de determinado ponto, determinada célula começa a ver a diferenciação, sabe? Sim. Mas é muito incomum, né? Graças a Deus, né? E o resto é exatamente como a Brenda colocou, sabe? Ô, Brenda, eu já vou abrir teu som, mas só para não perder aqui, tem duas perguntas. Uma do Júlio. Só um pouquinho, tem 3 perguntas. Do Júlio Basílio, perguntando para você se o tumor neuroendócrino tipo 1 gástrico mantém a abordagem prévia, que é apenas ressecção endoscópica. Tá? Do Vinícius Lima, parabenizo pela apresentação, né? Pergunta para você quando e como utilizar a dosagem sérica da cromogrelina A no acompanhamento do tratamento de pacientes com neoplasia neuroendócrina. E Júlio também parabeniza a sua apresentação. Gostaria de perguntar o que é feito, por exemplo, quando é feito o uso de octreotide ou terapia citostática
no tratamento de neoplasias neuroendócrinas. Brenda, só um pouquinho, já vou... Então, falando para o Ricardo sobre o tumor de colisão, Ricardo, os casos que eu vi tinham esse fronte que vocês estavam comentando aí, mas eu estava no castigo, não podia falar. Então, e é diferente. Então, qual é a diferença que o clínica de um tumor de colisão para um tumor misto? O tumor misto, ele nasce de um clone e esse clone faz as duas diferenciações. O tumor de colisão são dois tumores que nasceram e acabaram se juntando, entendeu? Então, essa é a diferenciação. Então, você não vê misturado na mesma lâmina áreas de uma coisa e outra. Você vê eles, o fronte, um lado de um tumor e o outro do outro. Então, vamos lá para as perguntas. Júlio, TNE tipo 1, gástrico, mantém a abordagem prévia, apenas ressecção endoscópica. Então, aí, essa classificação que o Heinrich falou é a classificação histológica, né? O TNE do estômago, a gente tem que contextualizar ele numa outra situação. Além de você fazer a biópsia e ter o KI67 e ter a diferenciação de bem diferenciado e a margem, etc., você tem que contextualizar se ele nasceu num paciente com gastrite atrófica autoimune e hipergastrinemia, ou se ele nasceu no contexto de estômago normal e hipergastrinemia por um gastrinoma, esse é o tipo 2, ou se ele é um tipo 3, que é um tumor que nasce independente da gastrina, entendeu? Para o TNE tipo 1 de estômago, que é gastrite atrófica autoimune e hipergastrinemia, a abordagem continua a ressecção endoscópica das lesões maiores que 1 centímetro e acompanhamento com vocês, gastos que a gente faz. Que situações que eu, Brenda, acabei já vendo casos e indiquei alguma coisa diferente para TNE de estômago, quando é tipo 3, tá? Mas nem todo tipo 3 na vida eu já tratei igual. Técio, por exemplo, a gente já tratou junto. Caso de paciente que não tinha hipergastrinemia, mas como a lesão era muito pequena, a gente tratou com ressecção endoscópica e não cirurgia. Mas, em teoria, acho que o Alexandre Bezerra, que acho que não está aqui também, já tive um caso junto com ele, mas, em teoria, o TNE do tipo 3 que não tem a ver com o grau histológico que o Heinrich explicou hoje, entendeu? Ele pode ser até de alto grau. E pelo fato dele não ter um efeito da gastrina na sua gênese, vamos dizer assim, atualmente ele é considerado que você tem que tratar como um adenocarcinoma de estômago. Porém, isso também está sendo revisado pelo pessoal do ENETS para colocar um tipo 4 e separar o tipo 3, que tem alguns tipo 3 que são muito agressivos e tem alguns tipo 3 que não são, que daria para a gente fazer ressecção endoscópica. Não sei se você entendeu essa confusão aí, que é tipo e grau, entendeu? Em relação a Vinícius, quando e como usar a dosagem séria de cromoganina A? Então, eu, Brenda, e vários colegas meus oncologistas, e até o nosso consenso de tumor neuroendócrino do GTG, a gente não recomenda usar cromogranina A, por diversos motivos. É caro, o convênio não cobre, você tem falsos positivos sem relação com a doença, não é um bom teste para screening. Ela tem um fator prognóstico, então cromograninas acima de 1000, você tem um paciente com pior prognóstico. Mas isso não faz eu, por exemplo, mudar um tratamento de um TNE de ilho distal, grau 1, com meta-hepática e usar análogo de somatostatina puro, só porque a cromogranina dele subiu. A gente não tem essa abordagem, assim, mudar a conduta com base na cromogranina. Então, assim, às vezes a gente vê colegas que tem um caso clínico que ele dosou várias cromograninas e às vezes o paciente acompanha lindamente a melhora da doença com a curva da cromogranina. Mas na maioria das vezes é uma loucura.
como a hemoglobina sobe, como a hemoglobina desce, o tumor está respondendo e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu não costumo usar. E também o nosso consenso do GTG também não recomenda essa necessidade, tá? Júlio, sobre uso de octreotide ou terapia citostática no tratamento das neoplasias neuroendócrinas. Então, a gente tem 2 estudos randomizados, Júlio, com octreotide de longa duração, tanto o sandostatin como o lanreotide, que é um outro análogo, tanto para tumores neuroendócrinos de íleo, como tumores neuroendócrinos de outros sítios do trato digestivo. Esse estudo do lanreotide, que se chama Clarinet, usou o Ki67 até 10%. Então, a gente pode tratar com análogo de somatostatina, doença metastática, inclusive de pâncreas, que tenha um Ki67 até de 10%, que esses pacientes foram incluídos no estudo, com benefício em sobrevida livre de progressão. Agora, quanto mais o Ki67, mais a gente fica atento ao comportamento do paciente, porque um paciente que tem um Ki67 mais elevado, às vezes como o Heinrich explicou, às vezes o paciente é grau 1 e a doença progride para grau 2, você pode ter um grau 2 que a doença vai virando um grau 3. Você tem que ter mais cuidado. Às vezes o tempo de tratamento num grau 2 desse tipo, Ki67 de 8, 10%, você não controla a doença por tanto tempo como a gente consegue controlar num grau 1, por exemplo, que às vezes o paciente toma análogo por 2 anos, 3 anos, entendeu? Então, a gente tem esse uso, a gente tem o uso nos quadros funcionantes também, então é muito importante a gente controlar, principalmente a síndrome carcinoide, então a gente usa o análogo. A gente usa análogo para fazer alguma abordagem, por exemplo, quimioembolização ou embolização hepática num paciente que é funcionante, para ele não piorar o quadro funcionante durante a terapia. Então, a gente tem várias aplicações do análogo. Como a doença geralmente é de baixo grau, a gente usa muito ainda o análogo, entendeu? Ele só não tem papel nem adjuvante. Então, paciente que vocês virem que, por exemplo, tem um tumor de delgado, Ki67 de 2%, foi operado, margens livres, ressecção de linfonodos, não tem metástase, não tem nenhum papel a gente fazer tratamento adjuvante. Tinha uma metástase, você ressecou essa metástase no fígado durante a cirurgia, também não precisa ficar mantendo o paciente em análogo. Então, esses são sinais que a gente não usa. Pronto? Pessoal, mais alguma pergunta? Comentários? Bom, então eu agradeço novamente a todos aí terem participado. Me desculpa aí a parte técnica e acabou interferindo um pouco aí no fluxo da apresentação, mas Foi ótimo, vez, Raíssa. né? Foi muito boa aula. Obrigado, Bruno. Mas, enfim, isso aí a gente vai aprendendo junto e aprimorando junto. Tá? Então, eu realmente agradeço aí o interesse de todos aí no tema. A ideia é aprendermos juntos e melhorarmos aí, como um todo, aí, nosso cuidado dos pacientes. Tá? Então, obrigado. Eu vou próximo encontro, daqui a um mês, sobre câncer de esôfago, o segundo capítulo. Eu vou dividir câncer de esôfago em 2 partes. Tá? A primeira parte escamoso, a segunda parte epitélio glandular. Mas eu coloco lá no grupo, então, cópia do capítulo e os artigos. Tá? E cópia dessa aula aqui também. Tá bem? Então, pessoal, obrigado novamente. Boa noite para vocês.